Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 27 até o 30, e depois nós vamos pular para o último versículo, ou melhor, para o versículo 43. Neemias 12, 27 a 30, e depois o versículo 43. E o tema da nossa mensagem é este: a celebração que agrada a Deus. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofá e de Bet-Gigal, Gebá e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Vamos agora para o versículo 43. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, esta é uma noite de celebração a Ti. Mas nós precisamos, Deus, ter a compreensão exata de qual é a celebração que na verdade agrada a Ti. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda a compreender e nos ajuda também a ministrar esta palavra. Te pedimos, Deus, que agora Tu venhas, Deus, tomar a mente do Teu povo, para que esta noite verdadeiramente seja uma noite de celebração e que venha agradar a Ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados, a Bíblia, ela nos ensina todas as coisas. Amém? E a Bíblia também, como não poderia deixar de ser, ela nos ensina como deve ser a celebração a Deus. E é importante, muito importante, porque toda a celebração a Deus, ela deve ser feita com fervor, com dignidade e com dedicação. E a celebração, então, que agrada a Deus, ela está apresentada aqui para nós em 5 tópicos bem interessantes. Precisamos entender que o júbilo na celebração a Deus é importante, sim, e deve ser realizada sempre com fervor, dignidade e dedicação. Por quê? Porque o júbilo na celebração, o motivo da celebração, a pureza que deve haver na celebração e também a união, a
comunhão que deve haver na celebração e também, como não poderia deixar de ser, a ordem que deve ter na celebração. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, então, nós vamos entender primeiramente o que na verdade eles estavam celebrando. E o texto é muito claro. Eles estavam celebrando o quê? Uma vitória. E uma vitória que antes parecia ser impossível, mas quando Neemias, ele acabou de construir os muros de Jerusalém, aquela celebração precisava ser feita, porque os muros de Jerusalém iriam ser inaugurados. E aí, mas a gente observa uma coisa bastante interessante aqui. Para que eles estivessem celebrando essa vitória, foi preciso que Neemias se envolvesse. E se envolvesse de uma tal maneira que era um envolvimento afetivo e, consequentemente, espiritualmente, nesta construção ou na reconstrução do muro em favor dos seus irmãos que estavam ali. E a gente observa uma coisa, que foi preciso também, quando nós lemos toda a trajetória da reconstrução dos muros de Jerusalém, que eles fizessem o quê? Orassem e esperassem pelo agir de Deus, que daria a orientação para que eles assim pudessem, na verdade, agir na hora certa e de uma maneira total na dependência de Deus. Pois bem, não foi muito trabalho que eles tiveram pela frente? E que trabalho que eles tiveram! Foi um trabalho que exigiu um esforço muito grande, mas que na avaliação de todos, nós vimos que Neemias buscou o quê? A cooperação, ele foi firme e ele se colocou então na total dependência de Deus. E consequentemente o que aconteceu? A obra ao qual ele se propôs a fazer teve um sucesso maravilhoso. Por quê? Princípios importantes aqui foram levados em conta. Como nós vimos aqui e vemos no livro de Neemias, ele exerceu uma supervisão, ele aprendeu e ensinou a colaboração, ele fez com que todos valorizassem aquilo. E vimos também que hoje, para nós estarmos falando de celebração, nós precisamos compreender algumas coisas aqui que são importantíssimas, porque Neemias estava celebrando a grande vitória, e hoje também nós estamos celebrando vitórias, porque todos os dias, nós individualmente precisamos celebrar a Deus. Mas nesta celebração, nós não podemos nos esquecer desses 5 princípios que eu já enumerei eles, que foram o júbilo na celebração, o motivo da celebração, a pureza na celebração, a união na celebração e a ordem na celebração. Pois bem, nós vamos ver aqui também que Neemias, ele não se deixou de maneira nenhuma nessa trajetória ele se abater diante da oposição que ele sofreu na obra. E a gente às vezes se esquece que todas as vezes que nós nos propomos, a fazer qualquer coisa para a obra do Senhor, nós vamos ter oposição. Vamos ou não vamos? Vamos. Por exemplo, dentro da igreja,
todos os departamentos, seja no que for que os departamentos estejam envolvidos, vai haver sempre uma oposição. Mas, à medida em que as oposições começam a acontecer, nós temos que trazer à memória os fatos que estão registrados nas Escrituras Sagradas, porque isto serve para nós como exemplo. E eu quero dizer uma coisa tremenda, que nós vemos aqui que, apesar de todas as injustiças sociais, foi possível a Neemias realizar um trabalho com amor, com responsabilidade e com temor a Deus. Então nós vemos que essas medidas, na verdade, elas se tornaram e foram necessárias, porque elas foram tomadas para que a obra de Deus pudesse ser terminada dentro do prazo previsto e com o resultado esperado. E as coisas então precisavam ser organizadas. Quando você vê o livro de Neemias, você vai observar que em cada etapa você vai constatar isso que nós estamos falando. E não só as muralhas da cidade foram restauradas, mas como o próprio povo também foi restaurado e toda a cidade foi novamente repovoada, e tendo o povo que frequentava e que morava na cidade de Jerusalém, passou a ter novamente segurança, porque sabia que não estariam mais à mercê, de um ataque inimigo. Pois bem, eu quero dizer para você o seguinte, que sem dúvida nenhuma, uma das contribuições mais importantes desta história foi o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Foi o avivamento do povo de Deus por meio das Escrituras Sagradas, para que eles pudessem então celebrar com alegria. E eles estavam celebrando, queridos, sabe por quê? Porque eles não foram egoístas, eles, na verdade, relembraram a história para aprimorar os acertos e não repetir os erros. E reconheceram e confessaram a Deus os seus pecados, e a partir daí então eles entraram na reta de chegada, assumiram um compromisso. Israel assume um compromisso de fidelidade total para com Deus. Mas eu não disse que a celebração que agrada a Deus precisa ter júbilo na celebração? E o que é júbilo na celebração? A celebração que agrada a Deus é aquela onde o povo de Deus se ajunta com alegria. Nós estamos aqui hoje com alegria? De verdade. Porque, irmãos, por ocasião aqui da dedicação dos muros, como nós lemos aqui no texto de Neemias, que nós utilizamos o capítulo 12 de Neemias, os versículos 27 a 30, e nós pulamos e fomos para o versículo 43, o que a gente observa aqui? Os levitas, eles foram procurados, não foi isso que nós lemos? E eles foram trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos, ações de graças e ao som de símbolos, harpas, liras. E nós vimos aqui especificamente, eu quero ler para você o versículo de número 27, olha só. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor, com músicas de harpas, de liras, de pratos musicais. Ou seja, toda celebração, ela precisa ter júbilo, precisa ter alegria, porque se não tiver alegria, não é celebração.
E a celebração que agrada a Deus precisa ter alegria. Como é que você vai celebrar alguma coisa sem alegria? Eu não disse que a celebração que agrada a Deus também tem que ter motivo. E qual foi o motivo da celebração? E foi com um motivo correto que eles celebraram a vitória e proporcionaram a Deus aquela alegria, porque Deus também se alegra, amém? Deus nos alegra, mas também nós alegramos a Deus. E uma das coisas que eu vejo aqui, que nessa celebração, o povo, ele declarou a onipotência e o cuidado do Criador pelo seu povo. E o povo também reconheceu que a vitória vem por dependência total do Senhor. E a Bíblia diz que e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque eles reconheceram que o nosso Deus havia feito aquela obra. E isso está registrado em Neemias capítulo 6, versículo 16. Mas eu também não disse que a celebração que agrada a Deus é uma celebração que tem que ter pureza. O que vem a ser pureza? A celebração, ela é agradável a Deus quando aqueles que celebram se preocupam em buscar viver de uma forma pura, porque aquele ao qual nós celebramos também é puro. Glória a Deus. O Senhor diz que Ele é puro de olhos. Ele é puro de olhos. Então a gente observa, irmãos, que os sacerdotes, eles se purificaram, os levitas se purificaram, logo todo o povo foi purificado, as portas dos muros da cidade foram purificadas, assim como também o próprio muro. É o que você lê aí, e foi o que nós lemos em Neemias capítulo 12, versículo 30, que diz assim, os sacerdotes, os levitas, purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Então, queridos, precisa haver purificação, e numa linguagem mais, vamos dizer assim, conhecida nossa, precisa ter santidade. Precisa ter santidade. Amém? Precisa ter santidade. Amados, eu não disse também que a celebração que agrada a Deus precisa ter a união na celebração? A forma de celebração agradável a Deus é aquela onde o povo de Deus se reúne para celebrar, vamos dizer assim, em torno de um mesmo objetivo. Ou seja, não importa se há união, as diferenças serão superadas, ou seja, as barreiras serão vencidas, dando lugar somente o quê? A vitória. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: nós estaríamos daqui a pouco celebrando com o ministério de dança da nossa igreja, celebrando 3 anos em que nós temos sido abençoados pelo ministério de dança do Rosa de Saron. Mas a gente precisa entender que nesta celebração, quando ela começar a acontecer aqui daqui a pouco, nós precisamos estar enquadrados nesta celebração, porque isto também agrada a Deus. É por isso que eu estou dando esta palavra, para que você entenda que a celebração que agrada a Deus precisa ter no seu, vamos dizer assim, bojo, precisa ter nas suas características essas, vamos dizer assim, coisas que são fundamentais. E eu quero ainda dizer algo para você, que quando existe união na celebração, na verdade,
todos podem celebrar sem nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque todos aí entendem que esta celebração é ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que por nós tudo executa. E a gente começa a entender que podem ser até diferentes, podemos ser até diferentes dos nossos entendimentos, mas que nós precisamos estarmos unidos para que isto, na verdade, venha a agradar somente a Deus. Você pode dar glória a Deus? E aí, amados, eu disse uma outra coisa, que a celebração que agrada a Deus precisa ter ordem na celebração. Porque Deus é Deus de ordem. Não é Deus de ordem? Se Deus é Deus de ordem, Deus ama uma celebração organizada pelos seus critérios, que são e devem ser respeitados. Deus quer que nós celebremos a Ele da melhor maneira e com dedicação. Você pode dizer amém a isto? Ou seja, o que está escrito aqui em Neemias, no capítulo 12, no versículo 31? Olha o que diz aqui, olha. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha, e ele fez o quê? E eu os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. O versículo 32 diz assim: atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Só até aqui. E aí o que a gente observa, queridos? A gente observa que Deus, Ele levou Neemias, que era aquele líder, a manifestar uma celebração com ordem. Ou seja, novamente falamos do propósito da celebração. O nosso propósito é adorar a Deus hoje aqui, amém? Se o nosso propósito é adorar a Deus, como Neemias levou o povo a adorar a Deus, então, o que Neemias fez? Nós vimos, acabamos de ler aqui rapidamente. Ele organizou o povo obedeceu, ou seja, aquela adoração, obedeceu aquela organização e procurou fazer o melhor sobre a direção de Neemias. E cada um, na verdade, de acordo com a sua função e consagração, procuraram então, buscar aquela essência para que na sua adoração específica aquilo viesse a agradar a Deus. E eles procuraram fazer o melhor. Eles procuraram fazer o melhor. Guarde isso. Para que Deus aceite a nossa celebração, nós precisamos sempre fazer o melhor. Você pode dar glória a Deus? E aí, queridos, Deus se alegrava e se alegrou. Sabe por quê? Porque havia harmonia e respeito. Eu quero enfatizar isso aqui: harmonia e respeito. Irmãos, nós estamos celebrando hoje a Deus pela vitória. Pela vitória de um ministério que foi organizado sob a direção de Deus. Elas se reuniram, buscaram, junto com a liderança da igreja, a orientação. E aí, um dia, eu me lembro disso, elas estavam pedindo a Deus que Deus desse um nome ao ministério. Elas estão lá. Então,
elas estavam unidas ali pedindo a Deus. E nós não sabíamos de nada. Mas aquele ao qual elas estavam pedindo, e especificamente o motivo, o desejo do coração delas era exatamente fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus então, se eu não me engano, foi no mesmo dia ou na mesma semana, eu não me lembro bem, mas Deus deu aqui o nome do ministério: Rosa de Sarão, que tem sido, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, abençoado as nossas vidas, e que hoje está completando 3 anos. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem rápida. Então, irmãos, eu quero dizer que a ordem na celebração que nós vimos aqui, estamos vendo rapidamente nesse texto, né? A gente observa que cada um ali procurou fazer aquilo que cabia, né? E sem se interferir ou interromper o trabalho do outro. Não havia competição, porque o propósito era o mesmo: adorar e celebrar a Deus. Então, harmonia e respeito deve sempre continuar, para que os anos, os dias aconteçam e este ministério possa ser motivo sempre de gratidão a Deus. Então, queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo algo para vocês aqui. Concluindo aquilo que nós acabamos de ministrar, nós estamos falando aqui, citando uma celebração maravilhosa do povo de Deus nos dias de Neemias, por causa da vitória que Deus deu nos dias ali em Jerusalém, que deu a eles porque eles tinham um propósito: reconstruir os muros de Jerusalém. E nós vimos quando é que Deus se agrada da nossa celebração. Uma celebração alegre. Quantos estão com júbilo, alegria? Então, precisamos estar com esta alegria sempre. Eles se alegraram por causa da dedicação dos muros e pela reconstrução dos muros. Uma celebração que foi alegre. Ou seja, os levitas foram procurados, como nós já falamos, trazidos de onde moravam para Jerusalém. Celebraram a dedicação alegremente com cânticos para, na verdade, exaltar o nome do Senhor. E sucedeu então o quê? Que nos dias de Zorobabel e Neemias, todo o Israel, olha só que coisa linda, contribuía com as ofertas diárias para os cantores, para os porteiros, além de separar a parte para os outros levitas. E os levitas, consequentemente também, separavam a sua porção dos descendentes de Arão. É por isso que aqui o pastor fez questão de não ler todo o texto, mas vou só ler o versículo que eu acabei de citar aqui, que está em Neemias capítulo 12, versículo 47, que diz assim: no tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava o quê? Diariamente ofertas para o sustento dos músicos, dos guardas do templo, e o povo dava uma oferta sagrada para os levitas, e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Então, queridos, eu quero dizer algo para você tremendo. Hoje é dia de nós celebrarmos com agradecimento. Hoje é dia de nós celebrarmos com agradecimento. Hoje é dia de nós reconhecermos o poder e o cuidado de Deus.
Hoje é dia de nós celebrarmos, pedindo a Deus que cada celebração nossa venha a ser um motivo de exaltação, de purificação e de glorificação a este Deus que é todo-poderoso. Hoje é dia também de nós celebrarmos a união. Hoje é dia de nós celebrarmos e deixarmos de lado todas as diferenças e dizer não a todo e qualquer impedimento, para que cada dia mais possamos não somente celebrar com o Rosa de Saron, mas celebrarmos unidos a vitória que Deus tem preparado para todos nós. Então, queridos, eu quero encerrar essa mensagem e dizer para você o seguinte, e dizer para o Rosa de Saron: nunca se esqueça desses princípios, que são básicos, porque vocês não estão fazendo para nenhum de nós, vocês estão fazendo para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer o melhor para Ele, porque é Ele que tem sustentado a vida de vocês, é Ele que tem dado a vocês a graça, a unção, o poder para nos abençoar e para que nós possamos também abençoar vocês. Então, eu espero que o entendimento a partir de hoje, quando nós viermos a celebrar qualquer coisa, possamos, na verdade, celebrar para agradar somente a Deus. Então, a celebração que agrada a Deus, ela não precisa ter um dia especial, porque todos os momentos em que nós estivermos juntos aqui, nós temos que estar com estes princípios: o princípio da alegria na celebração, o princípio do motivo da celebração, a pureza na celebração e a união na celebração, e sempre com ordem na celebração, porque aquele que nos inspirou, aquele que nos salvou, ele nos dá todos esses exemplos. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz, ela é linda: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Vamos repetir isso? Coloca para nós lá, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, para a gente encerrar. E eu queria que toda a igreja agora lesse Abacuque. Vamos lá. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos ler esses versículos para nós encerrarmos e vamos celebrar com alegria, uma celebração. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos celebrar a Deus, mas eu quero ler com vocês esse texto. Vamos ler juntos lá? Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador. Diga assim: mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Você pode dar glória a Deus? Então vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque Deus merece toda a nossa celebração. Amém? Vamos então orar para encerrar, para depois darmos continuidades a esse momento de celebração. Eu vou pedir para que o Rosa de Saron fique lá em pé. Vocês fiquem de pé, que eu vou abençoar. Pode ficar aí mesmo.
Vamos orar por vocês agora. Senhor, eu quero abençoar as tuas filhas. Eu quero, Senhor, te pedir uma bênção neste dia, Senhor, em que elas, juntamente conosco, estamos celebrando a Ti 3 anos de vida em que foram, Deus, instrumentos para nos abençoar. Queremos te pedir, Deus, que todas as vezes que elas estiverem, Senhor, exercendo os seus ministérios através da dança, que nunca falte o júbilo na celebração. Que sempre os motivos das suas celebrações seja somente a tua glória, glorificar, exaltar e magnificar o teu santo, bendito e poderoso nome. E te pedimos, Deus, que uma unção especial na vida delas, para que elas possam, Deus, em nome de Jesus Cristo, estarem sempre, Senhor, se santificando para a glória do teu nome. E que, Senhor, tu nunca permitas que haja no meio delas nenhum tipo de desunião, porque a celebração, Deus, como nós acabamos de ministrar, estamos orando, te pedindo a Ti, é aquela celebração aonde há a união, aonde há a comunhão, e que através da ministração delas, possamos, Deus, ver sempre o Teu nome ser glorificado. E Pai, tudo que elas fizerem, que venham fazer como a Tua palavra diz, com ordem e com decência, para a glória do Teu nome. Nós as abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E o povo de Deus disse...